Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um briefing. Desta vez porque teremos a 9ª cúpula da CELAC em Tegucigalpa. Ela será dia 9, quarta-feira que vem, precedida no dia 8 por uma ministerial e no dia 7, 6 e 7 por reuniões de coordenadores nacionais. Nós ainda não temos uma lista definitiva de participantes, mas já há um bom número de chefes de Estado. A PPT, que é Honduras, né, a presidência pro tempore, circulou uma lista indicando mais ou menos, grosso modo, que estariam o presidente Lula, o presidente Arce, o presidente Dias-Canel, o presidente Orsi, o presidente Petro, talvez o presidente Arévalo, o primeiro-ministro Ralph Gonçalves, primeiro-ministro Mark Phillips, da Guiana, Leslie Voltaire, do Conselho Presidencial de Transição do Haiti, e vários chanceleres, e essas coisas mudam, né? Pode haver confirmações de última hora e tal, mas o estado de confirmações, no momento, é esse. Eu acho que essa cúpula ela faz parte do que a gente chama de um ciclo de revitalização da CELAC. Como você se recorda, a CELAC foi criada, a primeira ideia foi em 2008, ainda era meio calque, né? Cúpula de Costa do Sauípe, e aí surgiu a ideia de juntar Grupo do Rio, Contador, os mecanismos que havia latino-americanos, no que era a Comunidade da América Latina e Caribe, que depois, em 2010, virou, na cúpula da unidade em Cancún, virou a CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe. É o único organismo que reúne os 33 países em desenvolvimento da região. Então, essa é a sua importância. Voltando um pouco, bom, os seus objetivos básicos seriam fomentar o diálogo e a cooperação regional, mais importantes do que nunca, hoje em dia, e facilitar a articulação desses países sobre temas globais. Vocês vão ver que tem ali, nos resultados, a gente mesmo tem uma proposta sobre um tema global. Como eu falei, a CELAC ficou meio desarticulada, digamos, inclusive o Brasil se retirou da CELAC, mas, a partir de 2021, teve uma presidência mexicana, que até se estendeu, acho que por causa da Covid, né, 2021, seguida de uma presidência argentina, que, por serem países grandes e com profundos interesses na integração, revitalizaram a organização. Depois teve São Vincent and Grenadines, o ano passado, depois, agora, Honduras, quer dizer, São Vincent and Grenadines em 2023, Honduras 2024, que a cúpula encerra a presidência pro tempore e será passada para a Colômbia. Nessa revitalização, o que aconteceu foram algumas iniciativas mais pragmáticas. Em particular, um plano de segurança alimentar e nutricional, que é uma ideia que o Brasil gosta muito, inclusive de trabalhar a segurança alimentar e nutricional. Então, é o plano SAN-CELAC 2030, que se alinha muito bem com a nossa aliança global contra a fome e a pobreza, e também um fundo de adaptação às mudanças climáticas e resposta à gestão integral de desastres, que são dois temas também importantíssimos para o Brasil, seja pela COP30, seja por iniciativas como o Consenso, que trabalha. Vocês sabem que tem muito desastre natural na região. A coisa que a gente mais faz é oferecer ajuda, helicóptero para cá, para todos os países, seja para a Bolívia, seja para a Argentina, Uruguai, enchente, seca, inundação, incêndio. Então, esse é um tema do momento, né? A gente vai ter que enfrentar isso daqui para frente. Interessante que a CELAC já tenha um fundo que chama FACRID, mais fácil que esse nome que eu demorei para aprender. Eu queria só acentuar, que às vezes as pessoas se esquecem, alguns elementos sobre a nossa região, América Latina e Caribe. Nós estamos falando de 22 milhões de quilômetros quadrados, isso é 5 vezes o território da União Europeia. E nós estamos falando de 670 milhões de pessoas. Isso é 2 vezes os Estados Unidos. Então, a nossa população equivale a 2 vezes os Estados Unidos, e seria um mercado tão potente se a gente conseguisse desenvolver. Então, o imperativo do desenvolvimento é em nosso próprio benefício. Imagina um mercado regional de 670 consumidores de classe média. Sonho de uma noite de verão, mas é isso que a gente busca com a integração, desenvolver esses países, porque a gente tem tudo aqui. Olha, vamos falar o seguinte, quando você compara o PIB com a União Europeia, ao contrário, é 4 vezes menor. Então, a área é 4 vezes maior e o PIB é 4 vezes menor. Isso se explica pelo nosso processo de desenvolvimento. Mas a gente tem 35% dos recursos hídricos continentais estão na América Latina e no Caribe. A América Latina e o Caribe é capaz de alimentar 3 vezes a sua população. Então, produzimos alimentos para 3 vezes esses 1.600.000, esses 670 milhões.
nós temos 27% das florestas. Basta lembrar que o Brasil é o segundo país com maior cobertura florestal, atrás apenas da Rússia, mas pensem que a Rússia é gelada. Pode ser que não seja tanto no futuro, mas, por enquanto, é gelada. E o Suriname, que é um país da região, ele é o país com a maior cobertura florestal do mundo. 90%, acho que até 92%, mas 90% do território do Suriname é floresta. Então, a gente tem realmente um capital de florestas. Nós também temos uma outra coisa importante, que são recursos energéticos variados. As matrizes energéticas do Brasil e de vários outros são muito limpas, hidrelétricas, potencial para eólico, potencial para solar. E, sim, nós temos também muito petróleo. Hoje em dia, a gente nem fala isso, não estou defendendo nada, mas só lembrando dados concretos que a Venezuela é o país com as maiores reservas do mundo, mais que a Arábia Saudita, as pessoas se esquecem, às vezes, disso. A Guiana tem 11 bilhões de barris. Entendo que o Brasil tem 14 comprovado, ou algo assim. Quer dizer, a Guiana, com 800 mil pessoas, tem mais ou menos a mesma capacidade petrolífera do Brasil. Então, é uma região muito rica. E eu queria ressaltar um último elemento, que, inclusive, houve uma declaração da CELAC, em 2014, sobre isso. Nós somos uma zona de paz. Então, é só a gente olhar o mundo e ver a quantidade de conflitos e os problemas, inclusive econômicos, desses conflitos, e valorizar um pouco o fato da América Latina e o Caribe ser uma região de paz. Também, eu estava mencionando o clima, né? Agora estão aparecendo os custos econômicos da inação. Né? Parece sair um relatório, eu vi esses dias, vocês são jornalistas, não sei se era no Guardian ou no Financial Times, um relatório indicando que os custos econômicos da crise ambiental foram subestimados. A gente, não é uma questão só de sobrevivência da terra, é custo econômico mesmo do que você tem que gastar para responder a esses desastres, a subida do mar, etc. E tal. Bom, a participação do presidente é um claro sinal da prioridade que, aliás, sempre foi dada pelo presidente Lula e pelo Brasil a integração. O Brasil tem na sua Constituição, eu brinco com os meus outros 9 secretários, que eu sou a única que tem um mandato constitucional, e é verdade. Na nossa Constituição, no inciso único do parágrafo do artigo 4º, está lá que o Brasil deve buscar exatamente a CELAC, uma Constituição de uma comunidade de nações latino-americanas e caribenhas. E recorde-se que esse sonho existiu desde Bolívar, desde San Martín se falava essa visão de que juntos nós temos mais condição de enfrentar os desafios globais e também temos condições de nos desenvolvermos e resolvermos nossos problemas internos e regionais melhor do que individualmente, mesmo o Brasil. Eu acho que isso é o primeiro ato de política externa do presidente Lula, foi retornar à CELAC, na cúpula de Buenos Aires, depois criou-se o Consenso de Brasília, em maio nós retornamos ao Unasul, estamos trabalhando para retornar ao CELA, quer dizer, a integração regional volta a ser uma prioridade para o governo Lula. Falando um pouquinho da PPT de Honduras, ela fez algumas reuniões, que eu acho que vale a pena mencionar, uma reunião de ministros, não sei se foi de ministros de Agricultura, não sei se foi ministerial, altas autoridades de Agricultura, uma outra de altas autoridades sobre café, que é um produto regional bastante importante, inclusive é um vilão aqui da inflação, né, no Brasil, então, café. Também teve uma ministerial de mulheres e uma ministerial de energia. São esses os temas que foram prioritários para essa PPT. Outra dimensão da CELAC são os diálogos extra-regionais. Nós temos importantes diálogos regionais, seja com a União Europeia, que nós teremos uma 4ª cúpula em dezembro na Colômbia, que vai assumir a presidência pro tempore da CELAC, seja com a China, com quem nós estamos celebrando 10 anos de Fórum CELAC-China, e deve haver, portanto, também um quarto fórum, uma 4ª edição do Fórum. Temos também diálogos com a União Europeia, com o Conselho de Cooperação do Golfo, com a Turquia e com a Índia. Então, são diálogos com grupos importantes e diálogos importantes. E, finalmente, eu queria falar dos resultados. Além da tradicional declaração, que está em negociação, o Brasil propôs 2 declarações especiais. Duas sobre temas globais. Uma sobre a possibilidade de uma candidatura unificada para o cargo de secretário-geral das Nações Unidas, que acho que a eleição é o ano que vem. Então, pelo esquema de rotatividade regional, a gente entende que caberia à América Latina e ao Caribe. Então, nós estamos propondo que os países se unam, comecem a trabalhar em torno de uma candidatura única
que nos dá maiores chances de fazer valer esse princípio da rotatividade. E a segunda, sobre mulheres, paz e segurança, que, como todos sabem, é um tema muito caro ao Brasil, que já propôs nas Nações Unidas, em outras instâncias, sempre esse tema da vinculação de mulheres com paz e segurança. Então, finalmente, é só para dizer que a Colômbia assume, então passa a haver uma nova troika, a gente ainda não tem muito claro qual país sucederá a Colômbia, a CELAC opera num esquema de troika ampliada, porque é o país que sai, no caso Honduras, o país que exerce, no caso Colômbia, e o país que exercerá, que vai ser definido exatamente em Tegucigalpa. Mais a presidenta da CARICOM, que é a primeira-ministra de Barbados. Então, essa troika ampliada que conduz os diálogos, organiza as reuniões e conduz mais ou menos os trabalhos da organização. Basicamente, era isso. Eu não sei se a Daniela quer agregar algum detalhe maior. Não, obrigado. Eu disse que eu tenho que fazer um curso para aprender a apertar. Deu? Obrigado. Não, só para reforçar um pouco a importância desses encontros anuais de líderes da região, para justamente você ter um debate sobre os desafios compartilhados e orientar os próximos passos, enfim, as prioridades. Então, no contexto da preparação da cúpula, tem havido discussões sobre a agenda prioritária, inclusive para orientar a agenda externa, e acho que, nesse contexto, como a embaixadora comentou, é fundamental que a região possa se reunir e discutir os desafios compartilhados. Então, a expectativa é que, na cúpula, você tenha um debate amplo sobre todos os temas da atualidade, claro, com foco nas ações de coordenação e articulação que a região pode tomar junto para enfrentar os desafios compartilhados e, sobretudo, enfim, contribuir para complementar as respectivas estratégias de desenvolvimento, que é um pouco o foco central dessa ênfase em iniciativas concretas que foram mencionadas. Obrigado. Bom, obrigado. Nós vamos circular os microfones. Eu peço só que, por favor, se identifiquem na hora de formular as perguntas. Embaixadoras, boa tarde. Simone Iglesias, da Bloomberg. Eu ia começar perguntando, e vou pela CELAC, pelo Fórum CELAC China, que deve acontecer em maio, e se essas discussões em Tegucigalpa já encaminham algum tipo de discussão para a China, né? E sabemos que o presidente Lula, o presidente Petro e a presidente de Honduras foram convidados. Então, se tem já uma discussão prévia para chegar na China. E a senhora abriu uma janela muito interessante sobre a discussão do novo secretário-geral da ONU. Tem uma candidata posta aí há algum tempo, já que é Mia Mottley, de Barbados. Ela seria um nome de consenso da região, da CELAC, ou uma discussão totalmente em aberto e que será começará a ser feita agora? Obrigada. Olha, efetivamente haverá um representante chinês em Tegucigalpa, não apenas para alinhar a data, que pareceram alguns problemas, algumas coincidências, então alinhar a data, mas também para já começar a trabalhar no roteiro dessa reunião. A Daniela talvez possa dar mais algum detalhe, mas a nossa visão é que a China é um país muito grande, então é muito importante que os países da CELAC se coordenem para que a China não conduza o problema. Sim, a gente tem o maior respeito pela China e somos parceiros, mas a gente quer ter uma relação assim um pouco mais de equilíbrio. Então, é preciso intensificar a coordenação entre a CELAC para que o programa reflita os interesses também da região. Mas eu acho que é um encontro virtuoso, muito bom, estamos profundamente interessados e entendo que os chineses iriam convidar a Troika e o presidente Lula. E acho que a minha moto é como... Não sei. Aí eu respondo a segunda parte depois. Agrega a China. Não, só para respondendo, efetivamente, a ideia é que em Tegucigalpa nós tenhamos um intercâmbio, primeiro entre os países da CELAC, obviamente, e, na sequência, com representantes chineses, um pouco para tentar ter um pouco mais de clareza sobre datas, enfim, que estão sendo propostas. Há algumas incompatibilidades com a data inicial proposta por alguns países, então essa é uma questão que tem que ser resolvida. E o interessante dessa
próxima reunião é que, como foi mencionado, ela vai comemorar, num certo sentido, celebrar 10 anos. Foram completados o ano passado, mas, enfim, 10 anos de relacionamento, e será uma oportunidade ímpar para um balanço, enfim, das prioridades e das diretrizes que têm pautado o relacionamento, e há todo o interesse dos países da CELAC em definir, conjuntamente com a China, mas tendo presente também nossas preocupações e prioridades, e a discussão em Tegucigalpa, em termos de prioridades intra-CELAC, também um elemento importante para pautar as discussões. Acho que tem vários temas conjuntos, há um trabalho que vem sendo feito tecnicamente com a China em áreas importantes, como infraestrutura, segurança, financiamento, enfim, muitos pontos de convergência, mas, obviamente, a gente precisará definir e construir conjuntamente uma agenda de interesse mútuo. Sobre a Mia Mottley, não é um tema que eu trate. Eu não sei se ela já... ela evidentemente, é um nome, é uma liderança importantíssima no Caribe, e nós teríamos, como Brasil, interesse em ver uma secretária-geral mulher da ONU, porque nunca houve. E há excelentes candidatas, não só a Mia Mottley, todo mundo sabe que eu já falei isso publicamente, eu adoraria, por exemplo, a Michelle Bachelet, e há outras mulheres na região, a Rebecca Greenspan, não sei se você pensa em algum outro nome, mas há mulheres bastante com cargos relevantes, posições relevantes, capacidade de liderança. Então, o Brasil gostaria de ver também, além de um candidato regional, também uma mulher. Mas está tudo em aberto. Eu acho que ainda é um processo absolutamente preliminar. Por isso que a gente decidiu começar a discutir na região, porque a gente entende que compete a nós. Então, se a gente apresentar um candidato unido, eu acho que isso dá mais peso, mas está bem aberto ainda. Tarde, embaixadoras. Guilherme Botassini, da Folha. Eu queria saber se, no âmbito da CELAC, apesar do caráter bilateral das tarifas de ontem dos Estados Unidos, se está previsto na declaração conjunta uma abordagem conjunta também para essas tarifas, e como o Brasil se posicionaria se algum membro que foi um pouco mais atingido por isso trouxesse uma abordagem um pouco mais dura em uma eventual declaração. E uma segunda pergunta. E uma segunda pergunta é só sobre se avançaram as conversas, trocas de informação com o Paraguai a respeito do caso de espionagem. Olha, a declaração da CELAC, aí a Daniela já estava em negociação antes de ontem, né, etc. Não vejo que tenha se tornado um tema da CELAC. Eu acho que a CELAC tem outros temas, mas também não vejo, acho que vai ser tratado de alguma maneira. Talvez tenha algum parágrafo, mas não se tornou assim, agora vamos só discutir tarifas, mesmo porque os quadros são muito distintos de parcerias. Tem países como o Brasil que tem um comércio mais equilibrado, tem outros que têm superávit, como o México, por exemplo, tem outros que têm um comércio muito pequeno. Então, acho que as situações são bem distintas. Então, não vejo que, de repente, se torne um tema da reunião, até já respondendo. E, lembrando, a declaração não continha nada, porque não estava no radar ainda, ela já está em negociação. Né? Não, só para complementar, não está na pauta, concretamente, da reunião. A ideia do encontro, como foi mencionado, é permitir um amplo intercâmbio sobre as prioridades. Obviamente, enfim, os presidentes, no debate, tendem, é natural que eles levantem questões importantes e chaves para todos os países da região, lembrando que a América Latina e o Caribe compartilham compromisso com multilateralismo, com regras de comércio justa. Há, na declaração em discussão, compromissos reiterados, inclusive de outras cúpulas, uma preocupação com o funcionamento do sistema multilateral de comércio, com a ideia de um comércio justo. Mas o tema em si, assim como questões específicas bilaterais, não estão na pauta do encontro. A ideia é que seja um debate livre dos presidentes sobre as prioridades para a região, sobre as preocupações. Enfim, não há uma agenda específica voltada a esse tema. Sobre o Paraguai, um país amigo com quem temos profundas relações, lamentamos profundamente, através por meio de nota, o que aconteceu, e a nossa informação que dispomos no momento é a que está na nota. Houve um programa iniciado no governo passado e encerrado nesse governo. E, realmente, não nos passaria pela cabeça espionar um país amigo.
Então, mas eu acho que as instituições envolvidas estão fazendo seus processos internos de averiguação, inclusive do lamentável vazamento à imprensa, que não deveria ter ocorrido, porque há coisas que são feitas, mas que não são para serem publicadas, por razões óbvias, né? Processos de investigação, etc., não deveriam estar na imprensa. Mas nós trabalhamos, por enquanto, com essa informação que nos foi fornecida de que era um processo iniciado no governo anterior e que foi interrompido exatamente quando. Esses detalhes que estão sendo estudados, mas o Itamaraty não tem absolutamente nada a ver com isso. E nós estamos trabalhando com as nossas contrapartes paraguaias para que isso não empane uma relação que é tão vigorosa, tão boa, tão densa, tão histórica como a nossa relação com o Paraguai. Então, estamos esperando informações dos órgãos pertinentes, que também estão aí em conversações, talvez até com a presidência, mas a informação que nós temos é essa mesmo. Não temos muito mais que isso. Teremos, talvez, nos próximos dias, mas, por enquanto, não. Boa tarde, embaixadoras. Eu sou Felipe Frazão, do Estadão. Eu quero aproveitar os temas que já foram colocados. Se for possível, só especificar qual é o estágio hoje dessa declaração específica para uma candidatura nas Nações Unidas. Se é algo incipiente, se isso já tem um apoio prévio colocado e deve de fato sair, se é possível dar uma situada. E eu queria entender, eu entendo que não esteja na pauta da CELAC, de trabalho em si da declaração, mas haveria dificuldades de se tratar o tema de tarifas, que quase toda a América Latina que está nas tabelas da Casa Branca ontem levou 10% de imposição de tarifas, de tratar disso de um tema com uma abordagem conjunta dos países, e se não as tarifas, as deportações, que é outro tema que preocupa e atinge bastante países da região, se isso vai ser discutido de alguma forma também. E uma última questão que eu queria colocar é: a senhora falou sobre nós estarmos também numa zona de paz, mas estamos vendo nas últimas semanas novas tensões, pelo menos de declarações de representantes do governo americano com a Venezuela e com a Guiana na questão do Essequibo. Se essa questão que já foi tratada, salvo o melhor juízo, pela CARICOM recentemente, vai ser abordada novamente. Obrigado. Desculpa. Famoso 4 em 1. Não, olha, eu vou até depois... a gente apresentou essa declaração sobre a candidatura ao secretário-geral da ONU muito recentemente. Então, ela foi circulada para os países, acho que, não sei, semana passada ou essa semana, foi... Então, eu não sei, assim, não há nem tempo, não sei se ela foi discutida. A Daniela pode dar maiores detalhes, mas eu acho que ainda é um pouco incipiente. Mas é uma declaração muito curta, é só uma questão, digamos, quase da decisão política, não tem que mexer. O texto é 2 parágrafos, então, assim, ali pode ser rapidamente resolvido ou não, né? Mas eu acho que a Daniela pode dizer mais, que eu não sei os detalhes da tramitação. Não, enfim, nós ainda não tivemos uma discussão específica sobre as declarações especiais, como foi mencionado, tem umas 16 propostas de declarações especiais em conjunto que deverão ser discutidas, houve intercâmbios informais, mas ainda não entramos na parte mais complexa, que é a discussão dos detalhes, que, como sabemos todos, pode eventualmente levar algum tempo, mas esse assunto, enfim, a ideia de uma articulação regional nas Nações Unidas, ela não é nova. Enfim, vocês saberão tão bem quanto que é a região, quer dizer, tem vários, enfim, momentos de articulação nos diferentes organismos regionais. GRULAC, por exemplo, é um grupo de articulação que tem em vários fóruns internacionais, e já há algumas discussões preliminares entre os diferentes representantes sobre a importância da região se posicionar tempestivamente sobre o interesse em articular-se. E essa iniciativa vai nessa direção. Então, enfim, nós temos, obviamente, a percepção, pelo menos nos contatos informais, que há grande apoio a essa iniciativa, mas, claro, outra vez, tudo estará nos detalhes, ainda teremos o processo de validação dos termos específicos e de questões que são normais nesse tipo de discussão. Nossa expectativa, estamos trabalhando para isso, é que esse consenso preliminar que existe sobre a importância de reforçar a articulação regional e, sobretudo,
visibilizar a contribuição da América Latina e do Caribe para o sistema multilateral, que é grande, como, enfim, a própria ideia da questão do... E aí eu vou entrar um pouco na segunda pergunta, sem prejuízo depois. O fato de você ter uma declaração consolidando a região como zona de paz, ela não é menor, porque, sim, é verdade, nós temos tensões, são naturais, tem conflitos, mas a existência desse compromisso tem sido levantado sempre quando nós temos problemas e tem sido utilizado como uma maneira de tentar equacioná-los e, enfim, e reiterando o compromisso da região com a solução pacífica de diferenças. Neste momento atual, isso é uma contribuição central para o sistema, então acho que a América Latina e Caribe em conjunto tem muito a contribuir nesse sentido, então acho que será... Nossa expectativa é que não haja grandes dificuldades com a aprovação, mas, obviamente, são 16, tem intercâmbios a serem feitos, trocas a serem feitas aqui, teremos que ver o resultado, mas estamos cruzando os dedos para isso. Já me ligando aí nessa segunda parte, o caso do Essequibo é exatamente um bom exemplo de como a região, CELAC e CARICOM, juntas, levaram as duas partes que estavam, não diria em conflito ainda, mas com escalada de declarações, fizemos aquele acordo de Argyle, construímos uma moldura regional para a questão, que, bem ou mal, eu sempre digo, até hoje funcionou, porque teve escaramuças, mas não teve o barco que vai para lá, declaração aqui, vou fazer eleição ali, mas, assim, um conflito aberto não houve. Então, até hoje, pode ser que amanhã, assim, não vejo o futuro, mas até hoje, 1 ano e meio depois da declaração de Argyle, inclusive nós tivemos uma reunião em Brasília, e depois nem sequer isso, acabou ficando... Mas ela conseguiu sustentar, por enquanto, esse processo, enquanto aguardamos a decisão da Corte Internacional de Justiça, onde o Brasil acredita que o assunto deva ser resolvido, de novo, por meios pacíficos previstos no artigo 33 da Carta da ONU, como o Brasil defende desde que o Brasil existe, né? É uma tradição de Rui Barbosa, solução pacífica de controvérsias, é um tema que não é só na Constituição, ele vem desde sempre, o Brasil sempre promoveu essa solução pacífica de controvérsia. Sobre tarifas e migrações, eu acho que é inevitável que haverá nos discursos, serão mencionados, mas não é, de novo, não é o foco, e talvez haja um parágrafo na declaração sobre uma coisa, e também, de novo, as situações são muito distintas, né? Você tem um país como a Colômbia, que o primeiro parceiro dela são os Estados Unidos. Aí você tem o resto, não. O resto é... Então, você tem muitas situações. Uns têm déficit brutal, não sei, outros têm... Então, eu acho, num espaço curto de tempo, sair uma coisa assim muito... Não vejo assim capacidade de unir todas as diferentes realidades em menos de uma semana e sair com alguma coisa mais forte. E eu acho que cada país também tem a sua estratégia de como resolver o tema, né? Então... acho imigrações, aí sim, eu acho que é um tema, passo para a Daniela, que tem mais, já é um tema mais tradicional. E é uma, se você me permitir, uma preocupação, enfim, perene da região, né? Obviamente, independentemente da situação específica aqui, é uma questão que vem sendo tratada. Nós tivemos no passado um grupo de trabalho que tratava regularmente disso. A ideia é que ele seja reativado, porque é um tema que, obviamente, tem impacto em todos os países da região, sejam países de fluxo, de saída, de entrada, de passagem, enfim, com todo o impacto econômico, social que isso tem. Então, há um interesse muito grande dos países da região, independentemente do contexto atual, de aprofundar o intercâmbio e a parceria para equacionar esse problema, sem... Enfim, e, sobretudo, também ver os aspectos positivos desses fluxos migratórios, que muitas vezes nós esquecemos, né, a contribuição dos migrantes dos diferentes países. Então, a preocupação de tratar isso de uma maneira, enfim, integral. E há outras discussões no âmbito regional, que a CELAC também acompanha. Então, essa é uma agenda que é uma agenda importantíssima, sem dúvida alguma. Há interesse em aprofundar a cooperação. Enfim, o impacto específico das últimas medidas ainda estão sendo avaliados por diferentes países, em função, obviamente, das circunstâncias diferentes, para a identificação de estratégias que necessariamente, que muito possivelmente não será uma estratégia única, porque, como foi mencionado, são situações diferentes. Mas, certamente,
certamente é um tema prioritário, o tema da mobilidade humana e o impacto que isso tem sobre as condições socioeconômicas e o desenvolvimento da região é um tema de preocupação central para os países da América Latina e do Caribe. Imigrações. O Brasil está assumindo agora um tema de preocupação regional. Oi. Sobre migrações, é um tema tradicional de preocupação da região, tanto que há várias instâncias, e vocês recordam que uma das premissas do consenso era não duplicar. Então, a gente sempre busca o que já existe para se unir ao que já existe. No caso, eu entendo que no campo do consenso, não no da CELAC, nós estamos trabalhando junto com essa Conferência Sul-Americana de Migrações, porque a América do Sul, de repente, virou um local de recebimento de migrantes muito grande, quase que o problema nosso é mais receber do que enviar. A gente sempre enviou, mas agora todos os países, ou muitos da região, têm grandes contingentes de migrantes, então é um tema que ganhou relevância. Mas a gente, pelo menos no âmbito sul-americano, aproveita essa conferência, que nós, inclusive, vamos presidir o segundo semestre. Então, às vezes, você discute um tema mais profundamente aqui do que ali, entendeu? Então, a CELAC discute, mas talvez a discussão mais profunda seja no âmbito sul-americano. Respondi, Felipe? Muito obrigado. Tinha mais uma aqui, né? Ou já foi? Daniela, que tem ali a... Não, que tá, como foi mencionado no início, né, você, na verdade, o que tem previsto são os encontros de coordenadores, e nesse encontro de coordenadores o tema principal é a continuidade das negociações sobre o texto das declarações, a geral e as especiais, e também um debate sobre a agenda externa, né? A agenda dos chanceleres, dos ministros, que virá na sequência, dependerá muito dos resultados dessas 2 dias prévios de reuniões. Então, ela será modulada em função do que for acordado, das divergências ou das questões que forem levantadas neste debate. Nossa expectativa é que também, na reunião de chanceleres, você tenha a oportunidade de ter uma discussão sobre próximos passos e prioridades em termos tanto da agenda externa quanto da agenda interna da CELAC nas próximas presidências, e também a expectativa que os chanceleres definam ou, enfim, aclamem, esperamos todos, a quem sucederá a Colômbia na presidência. Então, essa é um pouco a ideia da agenda de chanceleres, que dependerá, como eu disse, um pouco da evolução dos debates nos dias anteriores. A agenda dos presidentes, na verdade, é um debate aberto. Enfim, não tem uma pauta específica, a ideia é que seja um intercâmbio entre os presidentes sobre os principais desafios e sobre as questões que eles consideram importantes, né? Está previsto uma apresentação da presidência pro tempore, do seu relatório de gestão, né, durante as principais atividades. A próxima presidência colombiana deverá apresentar o que nós chamamos de programa de trabalho, mas que, na verdade, são, enfim, as primeiras ideias de prioridades e encontros que serão previstos, e depois a ideia é que os presidentes peçam a palavra e apresentem suas posições sobre os diferentes temas e tenham um debate. Sabe que eu não estou muito... Tem pedidos de bilateral, sim, tanto em nível de chanceler quanto em nível de presidente, mas eu não sei se eu já tenho... Mas haverá bilaterais. Ainda não, inclusive porque, enfim, as confirmações das presenças ainda não estão, enfim, completamente definidas. Então, estamos aguardando para ver qual a viabilidade ou não, mas a expectativa é que sim. Peraí, só uma... Não só, embaixadores, não, é só um esclarecimento. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Essa declaração especial referente à unificação da candidatura para a Secretaria-Geral da ONU, ela já vai indicar essa preferência também por convergir em torno do nome de uma mulher? Isso, a ideia é que ela apareça desta maneira na declaração? Ou essa é uma postura que o Brasil é que vai trabalhar nesta convergência? Só para entender se a construção está sendo verbalizada desta forma.
Brasil irá trabalhar, na nossa proposta existe um parágrafo, eu acho, né, sobre isso. Nós defendemos... Quer dizer, não é obrigatório que seja uma mulher, né, gente. Também, se tiver um candidato excepcional, eu não tenho nada contra. Agora, nunca houve uma mulher secretária-geral da ONU. Nós temos candidatas de grande peso político, intelectual, liderança. Então, não haveria razão para não ser. Agora, a gente tem que trabalhar no conjunto da CELAC. Nós sabemos que há países que têm uma visão um pouco distinta de questões de gênero, então antecipamos que pode haver dificuldade com esse ponto específico, mas a gente ficaria satisfeito com uma declaração que não excluísse, digamos, uma mulher, e claro que a gente ficaria satisfeito com a nossa proposta, que defende uma mulher, mas se a gente conseguir uma linguagem que digamos, acomode essa... Eu não sei como é que será, mas tem que negociar com 33 países, né? Então... alguns têm algumas visões distintas, não posso garantir o sucesso, mas o Brasil se empenhará muito, porque o tema de gênero é fundamental para nós, e tem países na região, como o Chile, que tem uma política externa feminista. Tem outros, como a Colômbia, que já teve 5 chanceleres mulheres. Tem outro, como o México, que tem na Constituição, que elegeu a primeira... maiorias legislativas e judiciárias na Constituição ou em lei, e elegeu a primeira presidenta mulher. Então, você tem vários países que, com certeza, têm esse enfoque de privilegiar uma candidatura de uma mulher. Agora, também há outros que não. Então, essa negociação acontecerá domingo e segunda-feira. Matheus, Poder 360. Provavelmente as senhoras já responderam isso, mas eu perdi, não peguei. Eu queria saber a agenda detalhada dia a dia, se o Lula vai chegar, que dia que ele chega, que dia que ele faz bilaterais, mesmo que não tenha ainda os dias específicos, que dias os chanceleres chegam, enfim, se pudesse fazer um roteirinho. Não, eu entendo o seguinte, é claro que as agendas às vezes mudam, né, do dia para a noite, mas o chanceler pretende chegar na segunda-feira à noite, porque ele quer aproveitar o dia 8, que é a reunião ministerial, não apenas para estar presente, mas também para fazer encontros bilaterais com outros chanceleres, porque cabe notar que esses encontros regionais também são uma boa oportunidade para bilaterais. A gente sempre faz à margem da Assembleia Geral da ONU, daqui e ali, porque é uma oportunidade ímpar. Por exemplo, você tem 6, 7 presidentes, Lula, Arce, Jéssica Canel, que eles aproveitam para conversar. Então, ele estará o dia 8, o presidente deve chegar no dia 8 à noite, o mesmo modelo, dia 8 à noite, participar da reunião, que deve ser seguida terminar com o almoço, ou não... Sim, na verdade, tem o almoço, exatamente, e depois a eventual aprovação, né, dos comunicados especiais. Deixa eu só confirmar. Não, eu estava na minha reunião. A minha reunião tem almoço. Você, efetivamente, terá... Está previsto um coquetel... Está previsto um coquetel, então, na segunda, no dia 8 à noite, para os chefes de Estado. Muitos já vão chegando, então tem um coquetel. A reunião em si começa entre as 8h30, né, com a chegada das primeiras delegações. Há uma discussão, enfim, tendo em vista o grande número de participantes, se não seria o caso de começar um pouco mais cedo, mas, em princípio, 8h30. Depois você teria o discurso da presidência Xiomara Castro, tradicional foto de família, e depois isso seria o diálogo dos chefes de Estado, né, e, efetivamente, também eles têm direito a um almoço. Mas que a tarde continua, na verdade, dependendo das questões, e, no final do dia, tem ainda uma participação dos sócios extra-regionais, que deverão, então, interagir com os presidentes. 5 às 6, cerimônia de transferência da presidência pro tempore para a Colômbia. Esse é um pouco o esquema geral, mas, como foi mencionado aqui, sujeitos a modificações, presidentes têm agendas, alguns vêm só de manhã, vêm de tarde, enfim, isso só saberemos no momento. Se o Lula for ter lateral, seria dia 8. Não tem tempo. Não tem tempo, porque aí você, enquanto estão discursando, tem vários que não serão, digamos, representados por chefes de Estado. Então, o presidente está falando um chanceler ou até um vice-chanceler, ele pode sair ali à margem. Tem sempre salinhas de bilateral, sai 15 minutinhos, volta, pode fazer no café da manhã, antes do almoço. Querendo, sempre a gente encontra um espacinho. Vamos pegar uma última pergunta, por favor. Eu vou abusar da boa vontade de vocês, mas a senhora mencionou discussões com relação a discrepâncias de data
do Fórum CELAC China. Aonde a gente está em termos de datas para a gente se organizar logisticamente para essa perna que é maior que Tegucigalpa? Obrigada. A ideia é que seja realizada neste primeiro semestre, já sobre a presidência colombiana. Enfim, haviam sido propostas, havia se aventado a ideia de maio, mas, enfim, como foi mencionado, alguns países já tinham, alguns chanceleres, países já tinham compromissos nessa data, e a nossa expectativa é que Tegucigalpa a gente possa ter, inclusive em diálogo com a China, um horizonte mais claro de potenciais alternativas. Espere 5 dias que você terá a resposta. Bom, muito obrigado, embaixadora Gisela, embaixadora Daniela. Uma boa tarde a todos.